Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan. Olá, uma ótima tarde para você que está aqui na Jovem Pan, seja sempre bem-vindo, você ouvinte, você espectador. Aqui começa mais uma edição do nosso 3 em 1, uma edição especial nessa tarde de sexta-feira, hoje feriado nacional, né? Dia de aniversário da Proclamação da República, 15 de novembro de 2019. Antes de apresentar os nossos convidados, meu boa tarde para Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Brown. Boa tarde a todos. Josias de Souza, lá em Brasília. Boa tarde, Josias. Boa tarde, Brown. Boa tarde a todos, a nossa audiência, os nossos convidados. Vamos em frente. E dos Estados Unidos fala o Rodrigo Constantino. Boa tarde, Constantino. Boa tarde, Vitor, Vera, Josias, convidados, audiência, já no estilo casual do feriado. Vamos nessa. Vamos nessa então. Olha só, seguinte, nos últimos dias a gente tem discutido muito aqui no programa a polarização cada vez maior da política brasileira, que ganhou força principalmente na semana passada com a soltura do ex-presidente Lula. De um lado, os bolsonaristas, de outro, lulistas, os dois grupos tentando mostrar o tempo todo que não são a única, ou que são a única alternativa possível ao perigo que o adversário representa. E para mostrar que fora dessa radicalização também há outros pontos de vista, outras visões, outras leituras possíveis sobre o Brasil, temos aqui outros representantes de pontos do espectro político, de uma direita não bolsonarista, de uma esquerda que não seja lulista, e a gente está recebendo aqui hoje a deputada federal pelo Partido Novo aqui em São Paulo, deputada Adriana Ventura. Como vai, deputada? Boa tarde. Obrigado pela presença. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Também o deputado federal Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo. Como vai, deputado? Boa tarde, obrigado pela visita. Boa tarde, Brown. Prazer enorme estar aqui. Boa tarde a todos os colegas aqui de bancada. E ainda o empresário Eduardo Mufarrege, que é fundador do Renova BR, movimento Renova BR. Como vai, Eduardo? Obrigado. Eu que agradeço o convite, muito boa tarde aos nossos ouvintes e aos nossos colegas de bancada e jornalistas. Bom, vou passar a palavra então aos nossos comentaristas para que eles façam as perguntas. Peço que vocês digam para quem vai a pergunta e aí peço aos nossos convidados que fiquem à vontade também para interagir, para dar a opinião de vocês. Começo passando a bola para a Vera. Vai lá, Vera. Eu vou começar perguntando para o Edu, porque ele comanda o Renova, que foi uma novidade importante nas últimas eleições, elegeu alguns dos líderes formados por ele, então eu queria que você explicasse. A gente estava conversando um pouco antes, você estava dizendo que o Renova não é um movimento, é uma instituição de formação de lideranças. Como surgiu o Renova, como ele se insere nesse espectro aí que tem vários movimentos de várias vertentes políticas, e ele vai virar um partido em algum momento ou não é essa a ideia? Perfeito, Vera. Bom, eu acho que toda a sociedade brasileira começou a perceber, principalmente depois das manifestações de rua de 2013, que a gente vivia um cenário de profundo descrédito da classe política e, ao mesmo tempo, um cenário muito pouco fértil para o surgimento de novas lideranças. Então, de uma certa forma, a gente via que a população estava cansada de votar nos mesmos personagens que vinham praticando aqueles mesmos tipos de práticas, mas, ao mesmo tempo, por mais que existisse uma intenção de novas pessoas de participarem da política, esse processo ele era muito rudimentar e, na verdade, muito distante. O Renova surgiu com a intenção de fazer com que pessoas que tenham uma trajetória de vida incrível, como é o caso do Felipe, entre outros, e que tenha vontade de se dedicar à política como uma missão e não como negócio, para que essas pessoas sintam-se encorajadas a participarem da política. A nossa proposta é oferecer formação e, de uma certa forma, uma curadoria para pessoas que, historicamente, não fazem parte da política institucional, que não fazem parte de oligarquias políticas, para que essas pessoas tenham a mínima possibilidade de ambicionar disputar uma eleição. A política brasileira, infelizmente, ela é muito fechada e, recentemente, ela está se fechando ainda mais. A gente tem um monopólio partidário. Para você poder concorrer a uma eleição, você tem que seguir pelas vias de um partido político, e normalmente os partidos políticos são instituições que estão, em sua grande parte, sem generalizar, comprometidas com problemas de corrupção e de caixa 2. Então isso faz com que, para o cidadão comum participar da política, seja muito difícil. E o Renova existe para tentar fazer com que essa caminhada, que é muito complexa, seja menos difícil. Com relação à sua segunda pergunta, se o Renova pretende
virar um partido, né? E até a relação com os movimentos cívicos que surgiram aí, se aceleraram principalmente depois de 2013, a nossa ideia é não ser um partido. Aliás, isso seria uma quebra do nosso princípio, do que a gente pretende ser. O Renova é uma instituição de formação e de desenvolvimento de lideranças apartidária. A gente entende que existe gente competente nos diferentes espectros ideológicos da política brasileira, que as fundações partidárias estão aí há muitos anos e não estão fazendo o trabalho de formação de lideranças que eu acho que a sociedade brasileira gostaria que elas fizessem, e o papel do Renova é ajudar nesse processo de formação, fazendo com que cada vez mais gente queira participar da política, para que a gente não fique com um vácuo de liderança e que esse vácuo de liderança seja preenchido por personagens que têm intenções não republicanas dentro da sua função pública. Sua pergunta, Josias. Eu vou perguntar para a Adriana e para o Felipe. Vocês dois chegaram ao Congresso nessa leva de renovação. A gente agora está discutindo a volta da polarização, até diria que é uma ultrapolarização, porque mais forte do que antes. Sim. E, aparentemente, o debate no Congresso Nacional está muito, para usar uma palavra forte, está muito abastardado. Você não nota grandes preocupações, ou se existe a preocupação, ela não consegue transparecer. Vocês diriam que, tendo chegado ao Congresso como parte dessa renovação, vocês sentem que não há espaço para atuar? Eu noto que o Felipe, por exemplo, na reforma da Previdência, teve ali um certo protagonismo, foi inclusive admoestado pelo partido dele e tal. Mas qual é o espaço que existe no Congresso Nacional para romper esta polarização, essa lógica e trabalhar numa lógica diferente? Josias, eu acho que, pelo contrário, assim, não é que não há espaço. Agora, os espaços, naturalmente, eles estão sendo ocupados pela narrativa polarizada hoje em dia. Agora, o que foi, inclusive, surpreendente para mim, quando eu cheguei no Congresso, é o quanto que você ganha espaço se você entra nos assuntos de uma forma tecnicamente profunda, né? Então, eu tenho, até pela minha história, etc., tenho uma tendência a estudar muito tudo que eu vou fazer, e isso sempre me ajudou muito e foi a mesma coisa no Congresso. Isso me deu vários espaços, né? Não só na reforma da Previdência, agora na reforma tributária também, mesmo que ela esteja um pouco apagada, a gente também está ganhando bastante espaço. Eu sou relator da Lei Geral de Governo Digital e uma série de outras coisas. Estamos lançando agora a reforma social, eu, a Tabata e uma série de outros parlamentares. Então, assim, não é que não há espaço. Agora, é mais difícil para quem tem evidências no seu discurso, para quem quer uma narrativa um pouco menos polarizada, de conseguir esse espaço. Porque a polarização, ela é muito fácil, é muito simples, você precisa de uma frase só para explicar, né? Agora, para explicar por que você precisa reformular, por exemplo, o Bolsa Família, o seguro-desemprego, etc., uma frase só não vai adiantar. Então, o que a gente está percebendo agora é que a gente vai precisar um pouco mais de diálogo para ganhar ainda mais espaço nesse sentido. Deputada. Olha, eu acho que a grande questão aqui, o Felipe já falou, é trazer uma questão técnica, que a gente vê uma guerra de um lado e de outro que não leva a nada, que ninguém conversa, a gente só vê agressão ali muitas vezes, e as pessoas esquecem o que estão fazendo lá. E isso, na verdade, é muito triste. E quando a gente traz uma questão mais técnica, você começa a debater ideias, porque o problema é que as pessoas adjetivam e ofendem pessoas, né? Então, essa polarização não leva a nada, a pauta fica trancada, a gente às vezes fica 6, 7 horas lá, muitas vezes sem fazer nada. Não vota nada. Não vota nada e fica aquele bate-boca inútil e fica com pessoas. Os nomes são os clássicos nomes que todos já conhecem de um lado e de outro. Então, quando você começa a trazer, a romper com isso, a conversar com todos, falar tecnicamente, buscar o que une, a coisa muda um pouco. Mas realmente falta um pouco desse senso do todo, da coletividade, né? De olhar para o todo e pensar no nosso país, porque isso realmente está faltando lá. E vindo principalmente dos dois partidos maiores. Sim, tem uma coisa que eu acho assim, apesar da narrativa polarizada estar ocupando a mídia e etc., existe um grupo grande de parlamentares e não fazem parte desse grupo só novos parlamentares como eu e a Adriana, mas também antigos parlamentares que sentem a mesma coisa. E começaram a perceber que enquanto a gente fica
discutindo requerimento de retirada de pauta, obstruindo matéria que a gente concorda para marcar uma posição política, tem muita gente sofrendo no Brasil e a gente precisa dar uma resposta muito rápida. Então tem um grupo grande agora de parlamentares que está se dispondo a discutir as coisas com um pouco mais, não só de técnica, mas de conexão com as pessoas e com a realidade, e para fazer o Brasil andar. Constantino. Bom, em primeiro lugar, só pontuar que esse aniversário da República temos pouco a comemorar, né? Não só começou num golpe, como entregou resultados sofríveis, para dizer o mínimo. E a pergunta que eu faço é mais ou menos nessa linha, para os deputados, o Edu também, é o seguinte, né? Agora voltou a se falar muito em polarização. E é curioso que isso aconteça justo quando a direita, mesmo que seja uma direita que mereça muitas críticas de liberais e conservadores, que é a direita bolsonarista, que se torna uma coisa mais personalista e, às vezes, populista ou até autoritária em alguns aspectos, é interessante que antes, quando havia lá uma disputa entre PT e PSDB, ou seja, esquerda e esquerda, uma esquerda radical, carnívora e outra mais civilizada, e havia uma hegemonia de esquerda e não se falava nisso. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, deixando de lado a questão do tribalismo, que eu concordo que é ruim, essa coisa binária, será que também não estamos falando agora de que tem que ser uma solução ao centro, centro-esquerda, e, de novo, deixar de fora justamente as soluções mais liberais clássicas ou até conservadoras, porque o Partido Novo tem um foco muito economicista. Mas eu quero saber o seguinte, qual é o espaço nessa busca de centro, que se fala tanto, para evitar os polos, né, os extremos, onde é que está o espaço para as bandeiras legítimas conservadoras sobre costumes, por exemplo? Diga, deputado. Olha, para as conservadoras eu sei menos porque eu não sou conservador, agora eu sou um liberal. Então, eu acho que o liberal ele se encaixa perfeitamente no centro. E tem uma coisa, Constantino, e eu concordo com você que era muito menos, vamos dizer assim, pelo menos a polarização era menos dita, mas eu acho que era menos dita na época que você tinha Lula, Dilma e etc., porque o fenômeno das redes sociais ainda não estava tão forte como está hoje. Você não tinha esses milhares de robôs como você tem hoje, você não tinha essa militância digital tão organizada como temos hoje. Então hoje, talvez a polarização em si esteja ou parecida ou até um pouquinho pior, mas ela está ainda mais exacerbada porque existe uma militância digital que acaba exacerbando isso ainda mais. Agora, eu acho que o espaço para liberais, conservadores, pessoas de esquerda ou de direita existe, desde que você tenha a capacidade de conversar com os outros. E aí, Adriana? O que a gente percebe ali, e eu lembro que no começo, quando eu cheguei lá, eu fiquei até muito assustada, né? Porque você vê que são 513 completamente diferentes, e a gente fala, nossa, como é que essa pessoa está aqui? Tem pessoas que no começo, eu até falo, como é que eu vou conversar com uma pessoa assim? Mas você percebe que eles representam um grupo, né? Ali a gente tem representações do Brasil, e quando a gente começa a conversar, e todo mundo ali tem uma história, umas histórias mais bonitas, outras menos na nossa vida, mas elas estão ali representando alguma coisa, um grupo, alguém, a gente percebe nitidamente que a gente tem que aprender a conversar, né? E não é fácil, eu estou falando não é fácil, porque eu sou professora universitária, então eu sempre tive que lidar com algumas questões em sala de aula, com umas diferenças, a gente aprende a lidar melhor. Só que quando você chega lá e você vê que todo mundo ali representa, o voto de todo mundo vale a mesma coisa, todo mundo tem direito à voz, você percebe que aquilo ali só vai andar quando a gente parar e falar, eu tenho que escutar o outro e mesmo que eu não concorde, eu tenho que aceitar o que ele pensa. Então isso é um exercício também que a gente tem que fazer e eu aprendo a fazer muitas vezes, né? Principalmente quando você pega grandes debates, grandes embates da Previdência, ou mesmo dentro de uma bancada feminina, onde você tem 77 mulheres, que elas se unem muito para alguns assuntos, mas ficam guerreando em outros. Então a gente percebe que tem que trabalhar com o que une, porque tudo que for oposto vai sempre chocar. Então eu acho que é um exercício que todos nós parlamentares devemos fazer também, e a gente tem que ter essa consciência. É por aí, Eduardo? Eu acho que o que existe em relação ao ponto do Rodrigo, existe uma acomodação oportunista da grande parte dos deputados. Essa é a realidade. A política brasileira não se define nesses dois polos. Aliás, eles são a minoria dos representantes no Congresso. Agora, você tem uma base muito grande de representantes que, enfim,
representam, às vezes, pautas identitárias, setores corporativistas, etc., que não se manifestam. E, às vezes, é conveniente para uma parte deixar a polarização ocorrer, porque a partir da polarização criam-se movimentos, né, de instabilidade, e a partir da instabilidade surgem oportunidades. Então, eu acho que o nosso modelo político, né, na forma como ele está constituído, a coligação proporcional, custo de voto altíssimo, né, eu acho que ele leva muito a esse modelo de representação. A gente tem uma política muito fragmentada. Se a gente tivesse hoje, na verdade, 2 polos, eu acho que a discussão estava até mais fácil. O problema é que esses 2 polos, cada um deles representa 10%, 15% do Congresso. E os outros 70%? Essa é uma discussão importante. Será que esses 70% vão se manifestar e vão ajudar o país a conduzir, né, a fazer a condução das reformas, dos movimentos que, enfim, precisam acontecer para a gente ter uma chance de futuro? Acho que essa é a principal reflexão dentro dessa polarização. Eu vou perguntar para o Felipe, e aí, se vocês quiserem opinar, sintam-se à vontade para falar a qualquer momento, tá? Felipe, na votação da reforma da Previdência, você foi um dos deputados que não seguiram a orientação partidária e você votou a favor da reforma por entender, tecnicamente, como você disse, que ela era importante e tinha chegado o momento. Eu queria saber em que pé está essa sua situação com o PSB e, diante dessa discussão sobre esquerda, direita, como você se coloca no espectro político e qual o espaço que você acha que existe para uma esquerda não petista hoje no Brasil? Não é que eu achava que tinha chegado o momento, eu achava que tinha passado 24 anos do momento da reforma da Previdência. É para ter passado lá quando o Fernando Henrique tentou pela primeira vez. Mas olha, de fato, né, não só votei a favor da Previdência, fiz uma série de contribuições e lutei para que tivéssemos os votos e fui suspenso pelo meu partido, né? Que para os ouvintes que não entendem o que exatamente é isso, é quando você é retirado de todas as comissões que você faz parte pela proporcionalidade partidária. Ou seja, eles tiraram todas as atividades que eu tinha, que basicamente é porque o partido te dá essas atividades, como a Comissão de Educação, de Finanças e Tributação, a da recuperação fiscal dos estados, ciência e tecnologia, etc. Eram 12 que eu fazia parte. Saí de todas, aliás, com exceção de uma, que o regimento me garante isso. Um tempinho depois entrei em outras 5 porque outros partidos me deram voluntariamente vagas nessas comissões. Então hoje eu faço parte oficialmente de uns 7 partidos. Exato. E assim, eu entrei com um processo pedindo meu mandato, porque eu não achei correto nem a decisão, nem a forma como foi tomada essa decisão. Eu achava que seria mais corajoso e coerente do PSB ter expulsado todos os parlamentares que votaram a favor da Previdência, já que os argumentos eram que votar a favor da Previdência era contra e completamente contra o direcionamento programático do partido. Então, acho que, já que a gente é contra o direcionamento programático, segundo ele, devia ter expulsado e não suspenso. Agora, onde é que eu me coloco nessa questão de esquerda, direita, centro, etc? Eu sou um liberal progressista, né? E basicamente, se eu fosse tentar resumir, eu acredito na responsabilidade fiscal e econômica com sensibilidade social. E aí você pode chamar isso do ismo que você quiser, né? Agora, desde que entenda o que eu quero dizer com isso. Eu acho até estranho quando as pessoas me falam que eu sou representante da esquerda em algum debate como aqui hoje. Mas, olha, eu acho que o espaço hoje ele é muito mais aberto para quem tem uma, não diria coerência, mas um pouco mais de diálogo na hora de conversar sobre os assuntos do que quem está muito acerto sobre um assunto só. Então, por exemplo, na reforma da Previdência, olha, não era a reforma ideal. Eu queria ter votado numa outra reforma, com certeza. Agora, era a que passava, né? E ela estava boa o suficiente por agora e segura o suficiente para a gente testar. Então, por isso que eu votei na Previdência. E tem uma coisa que eu aprendi, logo depois de ter sido eleito, eu tive a oportunidade, por conta do Renova, de conhecer o Nelson Jobim. E ele me disse um negócio que eu nunca vou esquecer. Ele falou: "Mas, Felipe, na política você não escolhe o seu interlocutor, escolheram por você. Né? As pessoas já votaram nos parlamentares e eles estão ali. Sua função é sentar e conversar com eles e decidir o que fazer com o nosso país." Então, acho que, independente de esquerda, direita, de centro, etc.,
Eu sou um parlamentar que sempre com muitas evidências vou sentar e dialogar com os outros parlamentares que tipo de Brasil que a gente vai querer. Acho que a Adriana queria complementar. Eu ia até pegar a fala do Felipe, misturar com a fala do Edu, que eu acho que foram duas falas fortes, quando ele estava falando da questão partidária. Nós temos um problema muito sério hoje, que é a ditadura dos donos dos partidos. Então, nós vivemos uma ditadura, querendo ou não, que tudo que é pautado, tudo que é decidido, tudo que é votado, está ali na mão daqueles poucos líderes. E o que a gente vê é uma massa de manobra, inclusive pegando a fala do Edu, porque muitas vezes eu encontro parlamentares lá e eu falo, escuta fulano, mas você era contra isso, por que você votou desse jeito e não votou do outro? Eu ouvia respostas que eu ficava assim indignada, que era, olha, foi em orientação do partido, senão eu sou expulso, eu não recebo dinheiro para fazer campanha. Então, a gente realmente precisa conversar sobre isso, porque tem coisa errada aqui. E eu falava, como que você com 200 mil votos nas costas faz uma coisa dessa, né? Porque a gente tem um papel importante lá dentro. E essa questão também de buscar esse espaço, buscar esse diálogo, que o Felipe fala, é essencial. A gente vê o próprio grupo que se formou depois das eleições, quando a gente juntou, nos Renova Nutella, né? A gente... Porque o que foi bom ali? Todo mundo se conectou e todo mundo se ajuda, não é verdade? Um pega, assina aqui para mim, porque todo mundo ali precisa de ajuda, precisa de apoio, ninguém faz nada sozinho ali. Então, é só uma fala, porque nós temos que pensar nesse assunto. Quem é o parlamentar que está lá? Ele está a serviço de quem? É do povo brasileiro ou é do dono, do cacique do partido? Diga, Josias. Eu queria fazer uma pergunta para o Eduardo. Há uma tentativa de construção de candidaturas mais ao centro, e entre os nomes que estão aí sobre a mesa, um deles é o do Luciano Huck. E o Luciano Huck tem vínculos com o Renova, com outros movimentos. Eu perguntaria se essa candidatura se confirma, se o Renova vai apoiar o Luciano Huck numa eventual candidatura à presidência da República. Josias, se eventualmente o Luciano resolver perseguir uma candidatura, certamente o Renova não irá apoiá-lo. O Renova, como instituição, ele não tem como função promover candidaturas ao Executivo Federal ou promover algum tipo de apoio ao qualquer indivíduo que eventualmente possa ser de preferência de alguma pessoa ligada ao Renova. A função do Renova é qualificar e preparar novas lideranças e aquelas lideranças que hoje estão no exercício de suas funções se colocar à disposição para que eles possam cumprir um papel cada vez melhor. Então, ele contribui financeiramente com o grupo, Eduardo? Não, ele não contribui financeiramente com o grupo, mas ele foi uma das primeiras pessoas com quem eu dividi a ideia do projeto do Renova, e ele, por ser um personagem nacional muito conhecido, o endosso dele ao projeto fez com que nós conseguíssemos chegar em pessoas, em cidadãos, potenciais candidatos de todo o país. Então, ele exponencializou o alcance do Renova, o que foi, principalmente no lançamento do projeto, quando ele era um projeto desconhecido, muito importante. Mais uma pergunta agora, Rodrigo Constantino. Bom, vamos lá. Eu queria, na verdade, perguntar duas coisas breves, uma para a deputada Adriana, outra para o Edu. A Adriana falou do centralismo, dos partidos que têm dono, são os caciques da velha política. Eu queria saber como é que está essa relação dentro do Partido Novo, uma vez que tem críticas internas de que o João Amoedo, fundador do partido, teria uma postura muito centralizadora. Eu entendo que ele tem medo, receio de, no começo de partido, diluir muito o comando sobre quem vai estar tomando decisões e, com isso, perder a identidade partidária. Mas eu queria que ela explicasse um pouquinho como é que está, em que pé anda isso. E do Edu, eu queria saber o que ele pensa em relação aos ataques que esses movimentos, como Renova, Acredito e outros, andaram recebendo de justamente os caciques da velha política. Eles não vão ficar parados vendo isso acontecer, tem esse evidente conflito. Vocês preparam deputados, eles são fiéis a vocês, aos princípios que vocês representam ou aos partidos que eles fazem parte. E aí o próprio deputado Felipe também pode comentar, porque passou por isso e já falou em parte sobre isso. E se não é também um mecanismo de você driblar a lei eleitoral em relação a financiamento. Ou seja, como não pode mais empresa financiar partido, financia movimentos, os movimentos preparam os candidatos. O que o Edu tem a dizer sobre isso? Quer começar, Adriana? Começo. Vamos lá. Olha, realmente, o Novo,
ele está crescendo. Existe uma questão que o João Amoedo é fundador, juntamente com outros 180. Ele é presidente do Diretório Nacional. E é claro que nesse crescimento existe dor. Ele quer que os valores, os princípios sejam mantidos. Eu acho que é uma preocupação natural. Então, realmente, eu acho que é um exercício também que todo partido está fazendo, e ele também está tendo uma dor de parto, assim como uma mãe. Então, é natural às vezes. Mas eu quero diferenciar uma coisa importante, que eu vou dar um relato aqui. Quando eu falei dos donos dos partidos e dos caciques e tudo mais, existe uma coisa no Novo que é muito clara, que é a separação, né, dos mandatários da gestão partidária. Nunca, em nenhum momento, desde fevereiro, quando nós chegamos lá, nunca o João Amoedo ou qualquer pessoa do Diretório Nacional, do Estadual, ligou para a gente para saber como ia votar, o que ia votar ou porque votou de determinada maneira. Então, isso é fato. Da mesma maneira que a gente não liga lá para o Diretório Nacional e fala, escuta, por que vocês escolheram o fulano de tal e não o fulano de tal? Então, esse tipo de pergunta, de cobrança, não existe. Isso eu acho que é uma diferença fundamental, justamente para não contaminar. Então, além do fundo eleitoral, né, Adriana? Que não torna o partido um negócio, como a gente vê em outros casos. Então, e uma outra coisa que eu acho interessante falar, a gente não usa dinheiro público, né, nem o partidário, nem o eleitoral, então isso também faz uma grande diferença, como você mesmo pontuou, mas tanto na tomada de decisão, como também na intenção. Né? Porque o que a gente vê? Às vezes, as pautas não são republicanas. Às vezes, eu chamo lá de umbigolândia. Né? De quem que vai ser umbigo hoje? Ah, vamos aumentar isso, vamos dar aumento para aquilo, vamos isentar aquilo. Eu acho aquilo uma vergonha da umbigolândia. Então, essa relação não existe no Partido Novo, porque não tem nenhuma ascendência sobre as decisões dos mandatários. Lá a gente tem uma equipe técnica e tem os valores e os princípios. Fala, Eduardo. Olha, Rodrigo, eu entendo que para quem, enfim, participa da política há muitos anos e está acostumado a uma postura de toma lá da cá, de esperar que se eu estou investindo em você, você tem que me favorecer, é natural imaginar que o Renova faria a mesma coisa. E eu sinto muito deixar essas pessoas desapontadas, porque sempre foi uma premissa original do nosso programa apoiar essas novas lideranças para que elas não desistissem, porque a gente entende que o jogo entre quem tem mandato, quem é amigo dos donos dos partidos, quem tem acesso a financiamento, é muito desigual em relação a quem não tem nada. E eu acho que o que pegou muita gente de surpresa foi justamente a gente dizer que a nossa única contrapartida é pedir que eles cumpram o mandato. Né? A única contrapartida. Cumpra o mandato por quê? Porque vocês vão ser representantes de primeiro mandato e a gente entende que é importante, dado que a gente já está num sistema de representação muito fragilizado, que a pessoa que te elegeu possa te acompanhar aí ao longo desses 4 anos. Essa é a única contrapartida que a gente colocou no papel ao longo do Renova. O Renova foi estruturado absolutamente fora do período eleitoral. A gente está tendo, por exemplo, agora, né, hoje é uma sexta-feira, estamos no meio do mês de novembro, e tem mais de 1.000 alunos se preparando, conhecendo as dinâmicas municipais, qual é o trabalho de um vereador, de um prefeito. Essas pessoas estão se preparando para potencialmente participarem do processo político no ano que vem. Talvez muitos desses sequer se candidatem. Então, assim, o que a gente faz é porque a gente entende que a gente tem que estimular a participação do cidadão na sociedade. E que o cidadão que eventualmente for se candidatar, ele deve satisfação ao seu eleitor. Não a uma instituição, não a um indivíduo, mas sim ao seu eleitor, que no final do dia foi quem o colocou lá, apesar de todas as dificuldades que essas pessoas encontraram para conseguir se eleger. E a gente entende que para quem sai do zero, sem estrutura, que não é filho de cacique, de dono de partido, que não recebe apoio, não recebe nenhum recurso, chegar numa posição de deputado federal ou deputado estadual é dificílimo. Mas ele chegou lá por causa do apoio daquelas pessoas que votaram neles. E a fidelidade tem que ser colocada a essas pessoas, não ao grupo e não à instituição. Então, eu sinto dizer para as pessoas que gostam de pensar que eventualmente isso ocorra, que elas estão absolutamente erradas. A gente está aqui para ajudar a fortalecer a democracia brasileira e em nenhum momento a gente vai pedir orientação ou vamos passar nenhum tipo de indicação de qual é a nossa visão de mundo.
porque isso nunca foi combinado, isso nunca foi colocado. E o ano passado nós começamos com 133 alunos e agora nós temos mais de 1.400 alunos. E seria impossível ter uma quebra de contrato com tanta gente. Quer comentar, Deixa deputado? eu só fazer um comentário que é o seguinte. O que os partidos idealmente seriam, né? Na minha opinião, partidos são instituições, ou deveriam ser instituições, que conectam o cidadão ao poder político através de, a construção de uma visão programática do mundo, e aí é a sua ideologia, e 2, a formação de pessoas ao redor dessa visão de mundo. Os partidos falharam em todas essas tarefas. Então abriu-se um vácuo enorme, né, para fazer isso. Primeiro, de conectar a pessoa com o poder político. Porque a instituição que deveria fazer isso, ao invés de ser democrática, se tornou imperial, que é o caso dos partidos. Segundo, de fato, construir uma visão de mundo que alguém se encaixe nela, né? Independente de qual seria essa visão. Os partidos não fazem isso, ou fazem isso muito mal. E terceiro, formando pessoas. O Renova é simplesmente uma escola de formação de novas lideranças políticas. Eu acredito que é um movimento que eu faço parte, além de fazer formação também, mas a gente é programático. A gente tem a nossa visão de mundo. Então a gente ocupou esse espaço que os partidos simplesmente se recusaram, e por conta dessa dinâmica de negociatas, de transformação dos partidos em bancada de negócio, se recusaram a fazer. Acharam mais conveniente não fazer a formação de pessoas, não construir uma visão de país, e acharam mais conveniente tentar eleger pessoas através, né, do dinheiro do fundo eleitoral e etc. Então acho que não é uma questão, de novo, e também não é uma concorrência que nós vamos ocupar os espaços que o partido não ocupa e não vão, ou seremos partidos ou não teremos partidos mais. Eu acho que agora pode acontecer um negócio muito mais dinâmico. É os partidos entenderem que agora tem instituições que ajudam muito nesse sentido e podem também se utilizar das pessoas que estão nessas instituições, como eu, como o Tabata, etc., para fazer uma democracia melhor. Eu não acho que o Acredito concorre com o PSB ou com o PDT por conta de uma visão de mundo. Eu acho que a gente tem que cooperar para uma democracia melhor. Você, Vera? Perguntar aos dois e também ao Edu como representante aí dessa discussão na sociedade, foi aprovada a reforma da Previdência e agora tem uma fase 2 aí, com reforma administrativa, reforma do orçamento, reforma do Pacto Federativo e até esse pacote trabalhista, que é quase uma segunda fase da reforma trabalhista. O que vocês acham que é a prioridade de agora em diante, disso tudo que o Paulo Guedes despejou no Congresso, o que é factível e o que vai ficar pelo caminho? Deputada. Adriana, quer começar, Adriana? Vai lá. Vai lá. Bom, na verdade, assim, essa reforma da Previdência saiu, né, a duras penas, sofremos muito, não é isso, Rigoni? Primeiro naquela CCJ e depois ali na comissão especial. Agora, nós tínhamos a intenção de colocar, você não falou dele, mas o pacote anticrime no meio, que está se arrastando também desde o começo do ano, que parece que vai a plenário agora, finalmente, porque também é uma grande demanda. E agora tem essa série de reformas, né? A reforma administrativa, na minha opinião, ela é importantíssima. E a reforma tributária. Eu acho particularmente... Você faz parte da comissão da tributária também, Rigoni? Faço. Então, eu não faço, eu vou deixar ele falar. Porque o que a gente percebe é que está tendo um monte de entrave com esse pacote novo do ministro Guedes. O que a gente... Tem tanta coisa que está sendo discutida. O meu questionamento é que esse foco claro, essa prioridade clara não foi dada. Então, eu acho que foi dado um monte de tiro. Eu queria até ouvir a opinião do Rigoni, porque a gente nunca conversou sobre isso, né, Rigoni? Sobre especificamente. Sim. Porque está um bombardeio ali. A gente é bombardeado nos nossos celulares o dia inteiro por conta das reformas, por conta das cidades, por conta da reforma administrativa, por conta da... E parece que a coisa não anda. Eu vejo aquela comissão da tributária, da PEC 45, com 1000 discussões, esperando a do Guedes. E eu acho muita complexidade para se resumir a uma reforma só. Mas eu queria ouvir a opinião do Rigoni sobre isso, porque ele está na comissão. Fala, deputado. Legal. Eu acho que assim, prioridade total deveria ter sido, desde agosto, o que eles estão chamando agora de PEC emergencial, mas que já existia a proposta do Pedro Paulo na Câmara de Deputados, que o ministro tinha comentado que ia apoiar e que ela é inclusive mais poderosa do que a PEC emergencial. Por que eu acho que isso deveria ser e ainda deve ser a prioridade total?
que o governo simplesmente não tem capacidade de investimento hoje. Tá? Este ano, 2019, investimento público vai ser em torno de 27 bilhões de reais, num orçamento de 1,4 trilhão. No ano que vem vai ser 19, e se nada for feito, 2021 vai ser 0. Nenhum país do mundo, por mais liberal que seja, tem 0 de investimento público. E aí, por que isso acontece? É um negócio chamado gasto obrigatório, né? Que cresce numa velocidade sem precedentes. Só desse ano para o ano que vem vão crescer obrigatoriamente 62 bilhões de reais. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente precisa frear os gastos obrigatórios para que, ao mesmo tempo, a gente cumpra com nossas regras fiscais, mas também gere alguma capacidade de investimento para o Estado brasileiro. Está cheio de estrada aí precisando ser recapeada, ser reconstruída ou construída do nada. Está cheio de hospital que não terminou de ser construído, cheio de creche. Tem muita coisa parada no Brasil. São 14 mil obras, fora as enormes dificuldades de desigualdades sociais que a gente tem. Então, acho que a gente precisava, a curtíssimo prazo, de aprovar, seja essa emergencial, que ela tem 25 bilhões de poder fiscal, seja do Pedro Paulo, que tem 90 bilhões de poder fiscal, muito mais poderosa, mas a gente precisa aprovar ela este ano, que eu acho muito difícil. Depois disso, você pode agregar ali a PEC dos fundos, a PEC do Pacto Federativo, que vai demorar muito mais tempo para ser discutido. Agora, após isso, eu acho que a prioridade total é reforma tributária, que é o que economicamente vai dar alguma eficiência para o nosso país e retornar a capacidade de investimento do setor privado e, naturalmente, de crescimento da nossa economia. Então, acho que é PEC emergencial para a situação fiscal e PEC da reforma tributária, que sim, está meio parada, porque tem toda essa confusão, Senado, Câmara e etc., ainda não sabe o que fazer. Inclusive, já até acabaram as audiências públicas na PEC 45, esperando essa definição. Agora, fazendo a reforma tributária, nós vamos dar um salto quântico, eu diria, na eficiência econômica do nosso país. E você, Edu, como é que você enxerga? Eu vou pegar um pouco da carona no que o Felipe está falando. A gente tem um problema gigantesco de falta de produtividade. E por mais que a gente redirecione investimentos para a educação, a gente pode fazer um ótimo esforço, mas se o país não melhorar do ponto de vista de originação de negócio, de facilidade de fazer negócio, a gente vai ter um efeito parecido com o que acontece no Uruguai. Uma população educada que no final do dia imigra porque o ambiente não é um ambiente próspero para originação de negócio. Muito do que acontece na Rússia também, que é um efeito parecido. O Brasil precisa endereçar a questão de produtividade e a gente não tem mais muito tempo. Semana passada, o presidente Rodrigo Maia convidou o Yuval Harari, o autor do livro Sapiens, para fazer uma palestra, uma entrevista na Câmara dos Deputados. E eu achei isso uma coisa valiosa, porque trouxe um pouco da noção do quanto a automação dos processos produtivos, principalmente nas economias desenvolvidas, vai matar os empregos nos países menos desenvolvidos, de renda média e renda baixa, entre eles o Brasil. E a gente fica discutindo muito uma discussão de retrovisor, quando na verdade o que vai acontecer, e a gente precisa proteger as pessoas, não adianta a gente ficar protegendo os empregos, a gente precisa ter um plano de ganho de produtividade e de evolução do nosso país meio que rápido, porque o mundo não vai dar essa oportunidade para a gente. E essa história que muita gente está falando de renda mínima universal, tá bom então. Então, a empresa da Califórnia, lá você vai taxar o Google e o Tesouro Americano vai repassar dinheiro para o Tesouro Brasileiro para dar renda mínima para cidadão brasileiro. Esquece. Então, o Brasil está com o tempo limitadíssimo para endereçar questões importantes. E eu vejo, assim, eu acho que a gente precisa ter uma convergência, o Felipe trouxe isso, a Adriana também, para fazer as pautas andarem. Porque se as pautas não andarem aí nos próximos 4, 8 anos, a gente vai se colocar num lugar de risco, apesar de sermos um mercado grande, 200 e poucos milhões de habitantes, tal, a 6ª economia do mundo, ou 5ª, agora que o dólar vai para 8º, tal, mas a gente não vai ter vida no futuro. Nossa situação vai ser uma situação ainda mais declinante. Sim. Só um complemento ao que o Edu está falando, essa questão de produtividade, tem uma coisa que o Brasil... eu acho muito esquisito, que é o seguinte, tem mais de uma dezena de setores
que a gente precisava desintervencionar, vamos dizer assim, para que eles fossem mais produtivos. A gente conseguiu fazer agora com o setor aéreo, já estamos começando a ver os efeitos disso. O setor de telecomunicações deu uma melhorada com a nova Lei Geral de Telecomunicações. Mas tem um monte de setor que, se a gente conseguisse fazer desintervenções, que eu estou chamando, a gente teria um ganho não só de produtividade, mas um nível de emprego, de renda enorme. A exemplo do saneamento, né, que está pronto, o relatório vai para plenário nas próximas semanas, mas também com um novo Código Nacional de Mineração. Você tem setores como exploração de minério em zona de fronteira. Tem um monte de coisa a ser feita no nosso país, que está aí, ó, na fila, com um projeto pronto, que, se fosse feito, o efeito a curto prazo seria enorme, mas também o efeito a médio prazo seria muito positivo. E tem um tema central aqui, que é a educação, né? E nesse sentido a gente precisa ter uma celeridade enorme para preparar as pessoas para esse novo mundo que o Edu estava comentando, que o Harari alerta muito a gente. E isso, eu tenho uma preocupação muito grande com o que está acontecendo hoje em dia no governo. Que a educação está ou abandonada em muitas áreas, ou sendo utilizada para um pouco mais nessa polarização que a gente está vendo. Só adicionando um ponto aqui, em cima do que o Felipe falou, a gente acabou de falar da falta completa de capacidade de investimento do governo. O Brasil, todos sabemos que precisa de investimento. Então a gente vai ter que atrair ou investimento, migrar de investimento de renda fixa para investimento de mais longo prazo no Brasil, que está começando a acontecer. Esperamos que isso não seja um efeito etéreo, mas a gente vai ter que atrair capital externo também. E aí a gente também precisa ter uma política de atração de investimentos externos, porque o nosso governo não consegue cumprir as necessidades que estão colocadas aí. Então, se a gente não entender isso rapidamente, a gente perde o bonde da história, acho que dessa vez, de vez. Fala, deputada, rapidinho, porque eu preciso chamar um intervalo já. Na verdade, a minha pergunta para vocês o que está faltando é priorização. A gente percebe, e o meu sentimento é que as prioridades são completamente invertidas. Em muitos momentos, ele estava falando de educação, né? Você estava falando de o que pode melhorar o ambiente de negócio para trazer investimento, e o que a gente vê lá é o povo preocupado em dinheiro para campanha política e outras coisas mais, e não para educação, não é isso, Felipe? Precisamos sair do discurso e ir para a prática. Próxima pergunta, Josias. Tentar retomar um pouco a nossa pauta aqui, que é a polarização. Movimentos como o Renova e mandatos como o da deputada Adriana e do deputado Rigoni são consequências diretas da epidemia de corrupção que a Lava Jato trouxe à tona. Em parte, esse debate sobre a polarização, ele está de volta, decorre diretamente dos recuos que nós estamos vivendo nesse esforço anticorrupção que vinha sendo realizado. O Supremo recuou na prisão da segunda instância, abriu a cela do Lula, ele estava em cima do palanque, já na porta da cadeia, no dia seguinte. Isso fez renascer essa percepção de polarização. O Bolsonaro também festejou em parte isso, porque a meu ver, é cabo eleitoral do outro. Agora, a minha pergunta qual a consequência disso, na opinião de vocês, e qual será a resposta do eleitorado a essa abafa-jato que está ocorrendo agora e a incapacidade do Congresso de reagir a isso, de restituir a prisão em segunda instância? O eleitorado vai ficar em casa ou a rua volta a encher? Deputado. Olha, eu acho assim, que primeiro que o Congresso naturalmente ficou bem mobilizado, assim, seja virtual ou presencialmente, em relação a isso, né? Eu acho que eventualmente votaremos a PEC da segunda instância, porque temos que não temos que atender, mas temos que dar uma resposta a esse apelo popular. Eu sou a favor da segunda instância, eu tenho motivos técnicos, obviamente, para ser a favor disso. Agora, eu não acho que isso em si vai incitar as pessoas a irem para as ruas de novo. Não isso só, tá? Eu acho que se isso, por exemplo, soltaram Lula agora, se o Congresso não conseguir aprovar a segunda instância, mas mais do que isso, se a gente não conseguir dar alguma resposta, seja para a corrupção, seja para os grandes problemas econômicos do nosso país, aí sim as pessoas irão para a rua de novo. Porque eu acho que o que faz uma democracia se insurgir?
é a quebra de expectativa com a realidade, né? As pessoas esperam uma certa coisa de nós e precisamos dar resultado, realmente precisamos. Se não dermos, as pessoas vão para a rua. É o que está acontecendo no Chile. Não é que no Chile está tudo muito ruim, né? O IDH do Chile é muito melhor que o nosso, né? A renda média lá é muito melhor que a nossa. O saneamento básico lá é 100%. Agora, a expectativa estava muito maior do que o que está sendo feito. Isso levou as pessoas à rua. O que cabe a nós, como parlamentares e Congresso Nacional, é conseguir atender as expectativas com o quê? Com resultado. Uhum. Deputada. O que a gente percebeu nessa última semana, primeiro foi uma grande frustração, né, uma revolta, assim, as pessoas nas ruas, tratoradas, eu diria, né, pela mudança de posicionamento do STF. Agora, tem várias iniciativas na casa, tem várias iniciativas, tanto de PLs, né, que mexem no artigo 283 também, do Código de Processo Penal, como também no Senado também tem uma outra PEC que vai entrar na CCJ essa semana. Mas vocês francamente acham que isso vai ser aprovado? Com o Centrão contra, o PT e os partidos que gravitam em torno do PT contra? Vocês acham mesmo que isso vai ser aprovado? É uma emenda constitucional, né? Uhum. Então, nós precisamos de 308 votos. O que está acontecendo, e aí eu entro de novo na questão da população, eu acho que é um trabalho árduo, mas, por exemplo, essas iniciativas da sociedade civil, da população, de mapa da segunda instância, todo mundo cobrando o deputado, deputados indecisos que não querem que ficar ali no indeciso e quer mudar. Eu acho que a gente corre o risco de talvez não ser pautado, de na reunião do Colégio de Líderes não quererem pautar. A gente corre outro tipo de risco. Agora, eu acho muito difícil um parlamentar eleito, na hora do vamos ver, na hora de votar contra uma coisa dessa. Eu acho isso mais difícil. Talvez não vá para a pauta, respondendo a tua pergunta, mas vai ter resistência com certeza. Você não acha, Eu acho que o risco é não ir para votação. Se for, vai ser aprovado. Eu tenho muita convicção que vai ser aprovado. Vocês acham mesmo? Acho, porque, gente, só entra no plenário que vai ser aprovado. Quando é decidido no Colégio de Líderes aqui o que vai para a pauta, o resultado já é certo. Já sabe, já tem a contagem de votos ali pelas questões que a gente também já conversou. Então, quando a coisa começa a sair ali do padrão, ou a sessão é encerrada ou tiram de pauta. Mas vocês acham que vai se mexer no artigo 5º ou que se vai por uma outra, por um outro capítulo? Você acha? E tem brecha para mexer, não é cláusula pétrea, você acha? Acho que sim. Olha... Porque, veja, a gente tem... Aí já indo para o mérito da coisa, né? Chegou na segunda instância, você já tem certeza se houve crime, quem cometeu e quais são as motivações. Então, Lula pode estar solto, mas a gente já sabe que ele é um criminoso. Porque ele foi condenado em segunda instância. A terceira e a quarta são questões processuais e constitucionais, né? Se houve o direito ao contraditório, etc, etc. É isso que a gente tem que garantir na Constituição. Se lá, pelo artigo 5º, e não foi essa questão, né, no STF, teve uma outra manobra aí do processo. Se o STF interpretou isso de forma diferente, tem que deixar isso claro. Ponto final. O que é a questão é que a da cláusula pétrea, que estava muito discutida na CCJ esses últimos 2 dias, né, quando todo mundo estava falando, é que falam da cláusula pétrea, só que, na verdade, por 20 anos foi interpretado de um jeito, depois mudaram o entendimento, depois mudaram... Então, a questão é o pétrea que não é tão pétrea assim. Então, pelo menos, tem que clarificar, né, a gente tem que tornar isso claro. Bom, a conversa estava boa, mas nosso tempo já está esgotado. Acabou. É bom passar rápido, né, deputada? Não pode não. Né? Vamos ter que voltar aqui. O convite está feito, quando quiser. A gente agradece muito mais uma vez, viu, deputada Adriana Ventura. Valeu pela presença, deputada. Prazer estar aqui. Muito obrigada a todos vocês. Também esteve com a gente, deputado Felipe Rigoni. Valeu, deputado. Obrigado. Obrigadão, Brau. Muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui com todos vocês hoje. Eduardo Mufarrege também. Obrigado, Eduardo. Foi um prazer. Muito obrigado, eu que agradeço. Foi um prazer. Deixa eu me despedir dos colegas, então. Agora sim, Vera, feriado começou. É isso aí, até segunda, pessoal. Valeu, Josias. Um abraço. Abraço, bom fim de semana a todos. Tchau, Constantino. Boa noite, bom descanso. É isso, a você, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia até aqui. Um ótimo final de semana. Na segunda-feira tem mais 3 em 1. A gente se encontra. Até lá.